Alunos e alunas da Escola Turma do Barulho, sejam muito bem-vindos a essa aula. Essa aula é destinada aos meus alunos do 7º ano, aula de língua portuguesa, na qual nós vamos trabalhar o gênero crônica. Então, a crônica que nós vamos trabalhar hoje chama-se O Jeitinho Brasileiro, de Milton Jung. E eu vou fazer uma breve apresentação sobre o que trata essa crônica. Essa crônica ela vem denunciar, ela vem criticar o nosso jeitinho brasileiro. O que seria esse jeitinho brasileiro? Seria a forma improvisada que nós fazemos para tudo. Então, essa crônica ela trata do jeitinho improvisado, da astúcia e do tipo malandro do brasileiro, que seria essa capacidade de improvisar para tudo na vida, até para as questões mais sérias. Então, vejam bem. Nosso jeitinho brasileiro, ele é criticado pelo escritor Milton Jung, e as ações, como por exemplo, se é para o brasileiro andar numa faixa que é permitida de 60 km, ele anda a 80. Se ele é abordado pelo guarda, ele tenta oferecer um dinheiro para que o guarda não possa multá-lo. Então, isso é uma espécie de corrupção. A corrupção ela não diz respeito somente aos políticos, mas a nossa capacidade de improvisar e de não respeitar as leis. Então, o tema da crônica, o jeitinho brasileiro, o tema central seria essa cultura do improviso que nos leva a uma espécie de corrupção. Cultura de improviso que nos leva a uma espécie de corrupção. Certo? Cultura do improviso que nos leva a uma espécie de corrupção. Esse é o tema central criticado pelo escritor Milton Jung. E para combater esse jeitinho brasileiro, ele cita a cultura da prevenção. O que seria isso? Seria trabalhar nas escolas de forma interdisciplinar, pode ser trabalhado nas mais diferentes disciplinas, ações, atividades, palestras, atividades extraclasse, que nos leve a compreender que esse jeitinho brasileiro, ele prejudica a gente, ele atrapalha, ele faz com que a gente seja visto como um malandro. Então, Milton Jung, na sua crônica, ele vem citar o governo na esfera do âmbito da União, dos estados e dos municípios. Eles têm que investir em dinheiro que é desperdiçado em forma de combate a essa corrupção, em ações, campanhas publicitárias que tentem combater esse tipo de corrupção pelo cidadão brasileiro, que é visto como algo cultural, algo que está enraizado na nossa cultura. Então, corrupção é quando a gente fura uma fila, corrupção é quando um estudante tenta olhar pela prova do outro, isso é corrupção. Então, o jeitinho brasileiro ele é inimigo da prevenção, porque faz com que a gente não respeite as leis, não haja de acordo, faz com que a gente burle, na verdade, faz com que a gente não respeite, improvise, tente dar um jeitinho naquela lei, entendeu? Que é uma lei que tem que ser respeitada por todos, mas o jeitinho brasileiro ele tenta burlar essa lei. Então vejam bem, nós vamos para as questões sobre a crônica. No livro didático de vocês, a questão número 1, ela pergunta algo que é bem explícito, está bem claro nessa crônica. A partir do texto lido, como podemos caracterizar o jeitinho brasileiro? Seria esse jeito improvisado, essa astúcia, essa malandragem, certo? Questão número 2. Podemos afirmar que o autor é a favor do jeitinho brasileiro e justifique? Não, ele não é a favor, ele inclusive faz até uma crítica, não é isso? Questão número 3. Nessa crônica, qual foi o tema escolhido por Milton Jung e qual foi seu objetivo ao produzir o texto? O tema escolhido por ele foi o jeitinho brasileiro, e o seu objetivo era criticar esse jeitinho e denunciar esse jeitinho. Na questão 4, letra A, por que o brasileiro se orgulha desse jeitinho? Ele se orgulha porque ele escapa, digamos,
ele foge de algo que é para ser levado a sério, a lei. Então ele foge, ele burla aquilo e acha que aquele jeitinho é motivo dele se orgulhar, certo? Na letra B, é uma questão bem pessoal do aluno. Você, aluno, você realiza alguma coisa no seu dia a dia ou você observa outras pessoas realizarem que você acha que isso faz parte do jeitinho brasileiro? Quais ações são essas? E aqui você, na letra C, você iria pesquisar no dicionário o que é malandragem. E em seguida você vai relacionar o seu significado ao tema da crônica. Então, quando a gente pesquisa, né, o que é malandro ou malandragem, seria uma ação, uma vida que não leva os fatos a sério, leva tudo na brincadeira, no improviso, seria aquele tipo malandro. A corrupção, questão 5. A corrupção é uma ação exclusiva dos políticos? Justifica a sua resposta a partir do texto. Não, ela não é uma ação dos políticos, como foi exposto na aula. Ela está atrelada ao nosso comportamento no dia a dia, ao nosso cotidiano, não é isso? E aí o escritor cita o exemplo de quando a gente fura uma fila. 6. No dia a dia, quando alguém burla regras ou até mesmo lei para obter alguma vantagem, isso também é a corrupção. Descreva situações que explicam essa afirmativa. Então, você iria dizer se essa ação no dia a dia de burlar regras é corrupção, iria descrever exemplificando essa informação. Aqui é uma resposta pessoal do aluno, que você iria descrever por que você acha que essa atitude ela é considerada corrupção. Claro que não é uma ação certa, né? A gente está numa fila em que todos estão esperando e eu simplesmente chego lá e vou lá para frente, fico no primeiro ou segundo lugar, quando já tinha gente que estava atrás de mim e estava há muito mais tempo. Então é um comportamento errado. Precisamos implantar a cultura da prevenção, da prevenção, e as escolas serão importantes nessa iniciativa. Não defenda a criação de uma matéria específica para o assunto. A grade escolar já está completamente ocupada. Podemos, porém, discutir o assunto com os alunos de forma interdisciplinar, em palestras, atividades extracurriculares e campanha interna. Proponha justamente com o professor e seus colegas de turma campanhas que podem ser desenvolvidas tanto na sala de aula quanto na escola para acabar com o jeitinho brasileiro. Então, vamos pensar, alunos e alunos do 7º ano. Que ações vocês pensam em desenvolver na escola para combater esse jeitinho brasileiro? Vamos pensar juntos? Que ações vocês pensam? Depois vocês vão me falar quais ações são essas. 8. O jeitinho é uma expressão tipicamente brasileira. É um modo de agir usado para driblar as normas e convenções sociais. Pensando nisso, marque a alternativa que não apresenta esse jeitinho. Então, todas as alternativas iriam apresentar esse jeitinho, menos uma. Seria um lugar no ônibus, né? Quando eu cedo um lugar no ônibus, eu estou sendo correta, eu não estou praticando esse jeitinho brasileiro. Então, a 8 seria a letra A, que vocês iriam marcar. A 9, ela vem falar das divisões que podem existir numa crônica. Numa crônica pode ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, não é isso? Pode ter a introdução, aí desenvolvimento, pode ter a conclusão. São esses 3 tópicos. 9, letra A. Considerando o sentido da palavra conclusão, explique com suas palavras o que é essa etapa do texto. Então, o que seria uma conclusão? Seria o fechamento do texto. O autor ele vai defender um ponto de vista e na conclusão ele vai fechar esse ponto de vista, certo? Seria a conclusão, esse fechamento de ideias. Letra B. Escreva de forma resumida o argumento de Milton Jung utilizado para concluir a sua crônica. Então, para concluir no último parágrafo, em casa, na empresa, na igreja, na sociedade em que atua, é a sua responsabilidade com seus filhos, pais, parentes, amigos e colegas. Insista na ideia de que o jeitinho brasileiro é inimigo da prevenção. Então, como vocês poderiam escrever com a palavra de vocês esse trechinho do último parágrafo da crônica?
Nós estamos na questão 10, letra A. Na crônica de Milton Jung, que tipo textual predomina? É o tipo narrativo? É o tipo descritivo? É o tipo argumentativo? Nessa crônica, o que predomina é o tipo argumentativo. Vocês veem que ele está defendendo um ponto de vista, né? Uma causa ele está sendo defendida aqui. Vocês observaram que nessa crônica não tem personagens, como tinha na crônica de Fernando Veríssimo, não tem personagem aqui, né? Então é uma crônica argumentativa, vem defender um ponto de vista. O que caracteriza esse tipo textual? Então seria isso, defesa de argumentos, de um ponto de vista. A questão 11 quer saber, nas crônicas é comum o autor escrever em tom de conversa descontraída, para conquistar a simpatia do leitor e prender sua atenção. Para criar esse tom de conversa e se aproximar do leitor, Milton Jung utiliza um recurso que fica bastante claro na flexão de vários verbos. Que recurso é esse? Seria um verbo empregado na primeira pessoa do plural, né? Que é quando ele cita nós, praticamos, nós fazemos, nós isso, nós aquilo. Seria esse nós, que é essa aproximação dele com o leitor. Então, aqui na questão 12, eu tenho uma tirinha. Eu tenho uma tirinha que traz o contexto de sala de aula aqui na questão 12. Tem essa tirinha aqui de personagem pré-A. Então, tem um contexto de sala de aula em que os alunos eles estão fazendo uma prova de redação, o tema é corrupção. Que relação podemos fazer entre essa tirinha e o texto, o jeitinho brasileiro é inimigo da prevenção? Então, eu tenho um aluno que pegou a folha da redação e não sabe o que escrever, então ele olha para a cadeira do seu colega tentando enxergar o que o colega está escrevendo. Isso é uma espécie de corrupção. Então, vocês vão relacionar essa tirinha com o tema da crônica de Milton Jung, certo? Então, muito obrigada a todos.